Bom, pessoal, dando continuidade aos nossos estudos de biologia, a gente chega no outro tema que é importante. Na verdade, um tema praticamente triplo, né? A gente vai ter tanto a duplicação do ADN, a replicação e a transcrição desse ADN. Então, a gente tem que saber o que esse ADN vai sofrer nessas três partes, tá? Então, o nosso ADN, o nosso DNA, né? O que tem que saber disso, Marcos? O que é importante? Bom, primeira coisa é saber a estrutura dele. Então, a gente vai ter pequenas porções, unidades pequenininhas que vão ter um nome. São chamados de nucleótidos ou nucleótidos. Melhor dizer assim. E o que esse nucleótido tem que é realmente importante? E aí você já ouviu falar das bases, né? Ele tem o A, T, o C com G. É sempre a musiquinha. A com T, C com G. A com T, C com Z. A com T, C com G. Então, é um grupo nucleótido, né? A gente tem um grupo fosfato. Anota isso aí. Que, a princípio, também tem uma parte riboxidosa, ou melhor, ele sofre uma desriboxilação. Então, é uma desoxirribosa. E base nitrogenada, que é essa que a gente falou. É a nossa base nitrogenada. Quando eu falo de desoxirribose, lembrem sempre de uma outra coisinha. É um açúcar. Então, temos o conceito básico. ADN, o que ele faz? Tem uma estrutura pequenininha chamada de nucleotídeos ou nucleótidos. E cada nucleótido tem isso aqui, que é o mais importante, é isso aqui, ó. A com T, C com G, que é as nossas bases nitrogenadas do ADN. Adenina, timina, citosina e guanina. Tá? E como que elas se juntam? É exatamente assim. A com T, C com G. A com T, C com G. Uma outra coisa que eles podem perguntar, essa união delas aqui é mediante uma coisa, que são as pontes de hidrogênio. Vocês têm que lembrar disso. Então, quem faz essa união delas são as pontes de hidrogênios, que vão manter a cadeia unida. Tá? E para manter essa cadeia unida, vocês vão pensar como se fosse uma doble hélice. Então, como seria isso? Você vai pensar assim, o DNA em si ele é composto por duas cadeias de doble hélice. Então, duas cadenas que vão formar a doble hélice. Tá bom? Então, inicialmente é isso que eu quero que vocês saibam. E a gente falou de como que estaria com o formato. Agora, o que eu quero que vocês sim saibam? Primeiro processo de replicação do ADN. A replicação desse ADN. Como é que acontece? Você vai falar assim, estou fazendo uma réplica. E o que seria uma réplica? Eu fazia uma cópia de mim mesmo antes da divisão. Então, vocês podem colocar assim, cópia de si mesmo. Beleza? Então é isso. Geralmente eles podem te perguntar os modelos, porque tem três modelos. A replicação ela vai ter um modelo chamado de conservativo, um modelo chamado de dispersivo e um modelo chamado de semi-conservativo. Marcos, o que é o modelo conservativo ou também chamado de conservativa? Ou seja, eu vou deixar praticamente intacta a molécula. Então a molécula está intacta. Conservei a molécula, tá? E ao conservar eu vou formar uma nova. Então uma molécula está intacta e conservando essa intacta a gente forma uma molécula completamente nova. Quando a gente fala de dispersiva, eu sou um cara que está dispersando, dispensando também. Você pode dizer que eu vou ter fragmentos velhos mais
fragmentos novos se misturando. Então, eu misturei fragmentos velhos mais novos em cada hebra. Marcos, o que seria hebra? Hebra seria como se fosse o processo da double hélice. A gente vai falar depois. E semiconservativas, ou seja, o que a gente faz? A gente pega uma molécula filha, ou seja, uma molécula principal. A gente pega uma hebra velha mais uma hebra nova. Tá? Então, é literalmente isso. A gente pega praticamente uma molécula IRA. Então, é praticamente você pensar assim. Cada molécula filha vai ter essa nova formação. Uma hebra velha mais uma hebra nova. Tudo bem? Então, é isso que a gente tem que saber inicialmente. E na replicação, eles podem te perguntar assim, quais são as proteínas que são importantes? Vocês vão lembrar, na minha visão são 5, mas eu realmente gosto de trabalhar com 3. Nesse caso, eu vou colocar 5 porque eu acredito que seja importante. Ó. Então, a gente tem a helicase, a gente tem a topoisomerase, a gente tem a SSB, que é a proteína SSB, a gente tem a primasa e talvez as duas mais importantes na minha visão é a ADN. Polimerasa, também a, talvez mais importante, a ligase. Marcos, me fala uma coisa aí. Eu tenho que saber que cada tipo de ligação vai fazer? Pessoal, sendo bem sincero, se fosse bioquímica, eu falaria que sim. Mas como biologia, eu, sendo bem sincero, acredito que não, tá? Porque eu acho que é muito específico você saber o que cada uma vai fazer. No material que eu vou deixar no Drive tem explicando, mas aqui eu só quero mencionar, porque eu, sendo bem sincero, eu não acredito que vai ser cobrado o que cada uma delas vai fazer, tá? Então a gente já sabe as proteínas que vão ser importantes nessa casa da formação da replicação. Então, o que seria a replicação? Eu fazia uma cópia de mim mesmo. Eu tenho 3 tipos, contínua, descontínuas e semiconservativas. Tá bom? Ou melhor, né? Você pode falar contínua, ou conservativa, ou dispersiva, ou semiconservativa. É quase a mesma coisa. Tudo bem, então vamos avançar. E aí, vamos pensar. Na replicação, vocês acreditam, como a gente sempre fala, a biologia sempre tem uma coisinha a mais. Então ela tem fases também. Então dentro disso a gente vai ter fases dessa replicação. Então, fases, tá? Replicação. Pode anotar, acorda aí. Então, quais são as fases da replicação que eu tenho sim saber que é importante? No caso, eu vou focar em 2, mais ou menos. Eu posso dizer que são as 2 principais. Que é a fase da... Bom, imagina, quem que vai... Se eu falar com vocês assim, está iniciando. Essa frase, como vocês acham que vai se chamar? Ah, Marcos, você está iniciando a fase do início? Da iniciação? Então, isso mesmo, fase da iniciação. Então, você tem que lembrar que essa replicação ela vai começar em lugares que são chamados lugares de origens. Então, origem, são lugares de origem de replicação. Na sua prova, pode estar com esse termo aqui, ó. Origem de replicação. O que eu tenho que saber? E, de certa forma, é o que vai formar o Y da replicação, tá? São como se fossem umas borbulhinhas de replicação. Então, vai formar o Y da replicação. Então, é isso que eu acredito que seja de importante. E a gente vai ter uma fase também chamada de elongação.
fase da elongação. O que seria isso? Deixa eu mudar de cor. É como vocês pensassem assim. Esse ADN ele vai ter que literalmente complementar cada cadeia. Então, ADN complementa. Vamos colocar assim. Então, ADN complementa. E como que seria isso? É literalmente a gente pensar assim. Ela vai ter, a princípio, para complementar a cadeia, complementa a cadena. E aí eu quero que vocês anotem. Para complementar essa cadena, a gente vai ter que fazer uma coisa específica. Ela vai ter um chamado de complemento de cadeia adelantada. Adelantada. E complemento de cadeia, o que vocês acham? Atrasada. Marcos, mas parece a mesma coisa? Parece até a etimologia, né? Mas anote aí que vai dar bom. Então, adelantada e atrasada. O que eu quero que vocês lembrem de cada uma delas aqui? Pessoal, adelantada, adiantada. O que vem na cabeça de vocês? Ou seja, eu vou fazer uma síntese de maneira contínua. Vocês podem anotar isso aí. Síntese de maneira contínua. E quando eu falo de atrasada, eu vou falar que é uma síntese de maneira descontínua. Lembra do que a gente falou antes? Aqui, ó. Seria quase a mesma coisa. Então já associa com aquilo ali. Contínua, lembra? Intacta, forma novas. Então tem sentido essa aqui ser adelantada. Maneira contínua. Não esqueçam. E, bom, que eu acho que seja importante, talvez, em algumas provas podem ser mais específicas. Essa de descontínua, ela tem uma particularidade. Ou seja, ela pode formar uns fragmentos que são específicos. São chamados de fragmentos de Okazaki. Marcos, mas por que eu tenho que saber isso? Isso aí é importante para quê? Bom, literalmente a gente tem que saber o seguinte. Vocês lembram das proteínas, o que eu falei que era importante? Esse fragmento de Nakazaki, a gente pega a ligasa, que faz a ligação, vai se unir. Então a ligasa se une aos fragmentos. Tá? Então, a ligasa vai fazer o quê? Ela vai unir tanto fragmento contínuo e descontínuo. Mas ela está literalmente na parte da cadeia descontínua, na cadeia atrasada. Tudo bem? Então, é isso que eu quero que vocês lembrem. E aí, lembrar, pergunta de prova. Aonde eu encontro os fragmentos de Okazaki? Lembre, unicamente na cadeia atrasada. Pergunta de prova. Tá? E o que mais que eu posso dizer? Bom, da hebra, vocês lembram que a gente mencionou? Cadê a nossa hebra? Aqui. Hebra da semiconservativa. Eu quero que vocês lembrem uma coisa. A hebra, geralmente, ela vai desse formato aqui, ó. De 5 para 3 e de 3 para 5. Tá bom? Geralmente é isso que eu quero que vocês lembrem. 5 para 3, 3 para 5. Mas às vezes eu quero... Não, eu tenho que saber só isso aqui. E isso aí que eu quero que vocês lembrem. Bom, deixa eu ver se tem uma coisinha que eu poderia complementar. Tem um conceito chamado de cebador. Bom, o que seria o cebador? Você vai falar assim, o cebador é literalmente um pequeno fragmento de ARN. Então, é um ARN pequeno, ou um pequeno fragmento, né?
que vai ser necessário para iniciar a síntese de, agora que a gente lembra, de ADN. Então, para iniciar a síntese de ADN, eu preciso de quem? Cevador, chamado primer. Pode colocar assim, pode aparecer esse nome também, primer. Tudo bem? Então, é isso que eu quero que vocês lembrem. Outra coisa que eu acredito que seja importante, deixa eu pensar, a gente não falou, eu não falei muito do ARN, então vamos fazer ele aqui, ó. Aqui, ARN aqui de agora. Então, ARN. Bom, o que eu tenho que saber do ARN? Lembra? Ácido ribonucleico. 3 coisinhas eu quero que vocês lembrem. Ele é uma só cadeia. Lembrar. Vocês lembram que eu falei assim? Era A com T, C com G. Então, vocês vão lembrar que ele é o que é importante por quê? Porque aqui, ele, nessa base, ele tem ribosa. Tá? E por ele ter ribosa, aqui, em vez de ser A com T, a gente vai falar A com U, C com G. Então, a mudança aqui que a gente vai ter é o uracilo. Tá bom? Essa é a diferença. Só isso que eu quero que vocês saibam. E, óbvio, né, que a mais perguntada das provas, os tipos de ARN. A gente vai ter o ARN mensageiro, o ARN ribossômico e o ARN, a gente pode pôr aqui, transferente. Então, esses 3 aqui eu quero que vocês recordem. Mensageiro, ribossômico e transferente. Pessoal, mensageiro, lembra, é o que vai levar a mensagem aos... Então, leva a mensagem aonde? Aos ribossomas. Isso a gente tem que saber. Então, ARN mensageiro que vai levar a mensagem aos ribossomas. Que mensagem? É uma cópia da informação do DNA. Então, ADN. Não esqueçam disso. Certo? Quando a gente fala do ribossômico, ou seja, ele faz parte do ribossomo, forma um ribossomo. E o ribossomo a gente vai lembrar, faz, ou a gente pode dizer, participa na síntese proteica. Então, ARN ribossômico faz parte do ribossômico e participa da síntese proteica. E o transferente, o que eu tenho de informação? É o que a gente vai lembrar. Ele transporta. Então, ele transporta o quê? Aminoácidos. Então, ele transporta aminoácidos ao ribossomos. Tá bom? Então, é isso que eu quero que vocês lembrem. Esses 3 tipos e o que cada um faz. Então, ótimo. É um dos temas que a gente já matou e iniciais, né? Como seria o RN, como seria o desenvolvimento, o que teria de particularidade. Então, fechada essa parte. Outro tema que a gente falou, que ainda não foi tocado, é a transcrição.
Vocês lembram que quando eu comecei a aula eu falei assim, pessoal, a gente vai falar de duplicação, replicação e transcrição. Então falta só a transcrição. O que seria a transcrição? A gente pode até fazer assim. Transcrever, pessoal, ou seja, eu vou pegar o nosso ARN, ou seja, eu vou pegar o nosso RN que vai vindo um pedacinho do ADN, que vem de uma cadeia de ADN. Ou seja, peguei aqui, ó. Peguei um pedacinho, cortei aqui e passei para cá. E quando eu faço isso, a gente vai literalmente saber os lugares que passam. Então, primeiro, o que eu tenho que saber? Onde ocorre? Ocorre no núcleo. E para literalmente pegar um pedaço do ADN e passar para o RN, eu preciso de algumas coisas. Eu preciso de um ADN cobaia, né? Ou um molde de ADN. De um molde. Eu preciso de um ARN polimerasa. Por que, Marcos? Porque, pensa assim, como se fosse um polímero. É como se ele fosse mais específico para fazer esse processo de transcrever. Ou seja, pega alguma coisa e muda para lá. E vai precisar do ribonucleotídeo. E aí, pessoal, voltem aqui no ribonucleotídeos, que a gente falou. Isso aqui. Vamos associar. Se eu preciso do ribonucleotídeos, eu vou ter... O que vocês acham? Ou eu vou precisar disso aqui, ó. A com U, C com G. Qual que vocês acham que é a correta aqui? Lembre, ARN. Então, não tem tinina. Eu substituo a tinina pela uracilo. Então, vai ser esse aqui. A com 1, C com G. Tá bom? Então, de certa forma, é o importante que eu acredito que a gente tem que saber. Então, lembrar disso aí. Ribonucleotídeos, A com 1, C com G. Esse aqui é o que a gente tem que saber da transcrição. E, de novo, a transcrição, igual às outras fases, tem processos que a gente tem que lembrar de fases também. Então, ela tem uma fase chamada de... Ah, Marcos, a mesma coisa? Quase a mesma coisa. Iniciação de elongação. Aí você vai falar, caramba, é a mesma coisa. É meio chatinho, gente, mas é decoreba mesmo. Elongação. E a última fase, se eu não estiver enganado, é a de terminação. Ela acrescenta essa aqui. Iniciação, gente. O que vocês acham? É literalmente o ARN em polimerase. A gente vai fazer o seguinte, a gente reconhece os promotores, ou seja, os que vão iniciar, né, os nucleotídeos, reconhece os nucleotídeos e faz o que? Síntese. A gente vai começar a síntese aqui. Bom, elongação é como se eu estivesse prolongando. Então, eu estou ainda dizendo que eu estou sintetizando o ADN. Tá? E terminação, ou seja, é a gente terminar. Então, o ARN polimerase, ele vai fazer o seguinte, ele vai reconhecer sinais, ou seja, está recebendo sinais, e a função aqui é finalizar e liberar o ARN. Então, o ARN está recebendo o quê? Está recebendo aqui, ó, sinais. Ó. Vou mudar de cor, recebi um sinal. Recebi outro sinal. Recebi mais um, deixa eu trocar aqui, mais um sinal. Quando eu estou recebendo esses sinais, são sinais de finalização. E com esses sinais de finalização, o que eu estou buscando? Finalizar e liberar o próprio ARN. Tá? Então é isso. Deixa eu ver se ficou alguma coisa que eu poderia complementar, que eu acredito que seja importante. O ARN, eu falei. Pessoal, no mensageiro tem uma coisinha que eu
gostaria de complementar, ó. Aqui, ó. Então, vou fazer aqui de novo. ARN mensageiro. Isso é mais específico, tá? Mas em alguns casos, eles podem falar assim. Antes de sair, ele tem ele tem os extremos, que é o chamado de extremo 5 e chamado de extremo 3. O que é o extremo 5, pessoal? Vocês têm que lembrar. O extremo 5 é quando eu literalmente vou agregar uma caperuza. Você fala assim, Marcos do céu, o que é isso? E aqui a gente agrega uma, se eu não estiver enganado, é uma colipolia caperuza. Pode aparecer assim. Cap é um fragmento. E aqui a mesma coisa. Uma cola poli-A é um fragmento também. Então tem que lembrar. Os dois são fragmentos. Então, deixa eu apagar esse aqui. Ficou muito feio esse nome aqui. Ó. Então, no extremo 5. O que eu vou agregar aqui no ARN mensageiro? Vocês lembram do que eu falei agora? A gente vai agregar a chamada caperuza. Vamos escrever aqui. Caperuza. Certo? Então, beleza. Quando eu falo 5, caperuza. Quando eu falo 3, colipolia A. Tá bom? Ambos são fragmentos. E, bom, deixa eu ver se posso complementar. Mensageiro é isso. Acho que é o que é importante, né? Se a prova for mais específica, pode cair esse termo aqui, ó, splicing. Bom, o que é o splicing? Splicing é quando você literalmente vai eliminar o que a gente tem de introvisor. Então, elimina intrones. Para quê? Para produzir ARN mensageiro, só que funcione. Então, funcional. Certo? Então, acredito que seja isso, tá? Deixa eu ver se tem alguma outra coisa que eu possa complementar para vocês. Na verdade, eu acho que está bem de ARN. O que era importante seria isso. Vamos fazer um repasso bem rapidinho, que eu acredito que seja bem importante. Ó, e anota aí. Anota aí, anota aí, anota aí. O que eu acho que é mais importante? Replicação. A gente tem que saber que é a parte semi-conservativa. E aí a gente lembra A com T, C com G. A com T, C com G. A com T, C com G. Tá? O que mais que eu posso dizer que eu acredito que seja importante? Ó? De coisas importantes, replicação do ADN. A gente falou. Qual é a função da replicação? Ou seja, a função da replicação, Marcos, é literalmente, pensa assim, pessoal, eu tenho uma garantia que a minha célula, se eles vão receber a mesma informação. Eu estou replicando a mesma coisa. Tudo bem? Então, replicação, estou replicando o nosso ADN, fazendo uma cópia exata. Antes de fazer uma divisão, estou fazendo uma cópia exata de mim. Seria isso. Quando eu falo de semi-conservativa, que eu acho que é importante, vamos lá, replicação semi-conservativa. O que a gente falou? Olha aí na anotação. Já viu? Não volta. Semi-conservativa. Uma molécula. Então, pense assim. Cada molécula filha que eu tenho vai ter uma hebra nova, ou seja, que vem da parte parietal, e uma hebra velha. Tá bom? Então, é isso que eu quero que vocês lembrem. Então, o modelo de replicação que é mais aceitado, que é mais usado na comunidade, é a semi-conservativa, ou semi-conservativa. A gente tem que saber. Quando a gente fala das bases, A com T, C com G, A com T, C com G. Se eu vou para RN, A com U, C com G. Tá bom? O ADN, por exemplo, se falou ADN antiparalelo, ou seja, as zebras têm direções opostas. E aí lembra, 5 para 3, 3 para 5. 5 para 3, 3 para 5.
Tudo bem? As enzimas eu não quero voltar de novo, mas lembra, helicasa, ADN polimerasa, primasa, ligasa e eu acho que são as mais importantes. A helicasa, fazendo uma parte básica, é a que vai abrir a dupla hélice, né? Aqui, ó. Deixa eu voltar. Helicase é a que vai abrir a dupla hélice, tá? Que vai quebrar as pontas de hidrogênio. A ADN polimerase, o que a gente tem que saber? É o que vai sintetizar uma cadeia nova de ADN. Isso que eu tenho que saber. A primase, eu acho que é importante também. Então, é o que vai produzir os cebadores, que são fragmentos ali que vão fazer a síntese. Cebadores de que, Marcos? De ARN. E a ligasa, que é a mais importante na minha visão, ela vai unir fragmentos. Vocês lembram de quais fragmentos a gente falou? Aqui, ó. Ligasa, fragmentos de Okazaki. Esse vocês podem notar. Eu vou ter que colocar aqui, ó. Ela usa a ligasa, enzima ligasa que vai fazer isso. Tá? Então, a ligasa vai unir os fragmentos de Okazaki. E o que são os fragmentos de Okazaki? Só aproveitando. Fragmentos pequenininhos do ADN que são produzidos em qual cadeia? Cadeia atrasada. Tá? E depois a ligasa vai unir eles. Então, isso é importante. Cadeia que vai aparecer os fragmentos de Okazaki, de novo, cadeia atrasada, não esqueçam. Então, cadeia adiantada, qual que era diferente? A gente tinha a síntese contínua. Está continuando uma coisa. Atrasada, a síntese é descontínua. E o que é importante? Porque produz os fragmentos de Okazaki. Tá? Então, diferença. ADN e ARN. Lembra, principalmente, a ADN é desoxirribose. Aqui, ó. Isso aqui eu acho que é importante anotar. Talvez para algumas pessoas não ficou claro. ADN vezes ARN. Então, vamos lá, rapidinho. Ó. ADN é desoxirribose, tá? ARN é ribose. Bom, se é desoxirribose, eu lembro que é tinina. E aqui, lembra, não tem T, então uracilo. E lembrar, D de doble cadena. E aqui é uma cadeia, você pode colocar que é para rir. Então é uma cadeia simples. Tá bom? Então o mais importante na minha visão é isso. Tipos da ARN, qual que a gente falou? É ARN mensageiro, ARN caramba, eu tô acabando esquecendo. Calma aí, vamos lembrar. A gente tem os tipos de ARN, vamos lá. Mensageiro, depois a gente tem o que tem o próprio ribossoma e o que faz a transferência, o transferente. Então, esses três. Eu preciso saber de cor, Marcos, que você pode só citar os nomes, tá? E a função em si, você não precisa estar com ela na ponta da língua, não. Então, mensageiro, pega a informação genética. O que a gente falou do ribossomo forma os ribossomos. E o transferente, que vai transportar os aminoácidos para o ribossomo. Tudo bem? Então, pessoal, eu acho que essa aula está bem completinha, que a gente tem que saber do tema, tá? De novo, se fica alguma dúvida, se fica alguma coisa que vocês não entendam, vejam a aula novamente, podem mandar mensagem, estou à disposição, tudo bem? Então, a gente se encerra por aqui, eu vejo vocês na próxima aula.